Prefácio. Querido leitor, antes de prosseguirmos para as próximas páginas, permita-me apresentar brevemente a mim mesma e os motivos que me levaram a escrever este livro. Sou Elizabeth Moreira, esposa do Chagas Fernandes e mãe do Misael e do Micael. Sou natural de Campanário, distrito de Uruoca, no Ceará, onde dirigi 2 congregações. Durante meu período na segunda congregação, meu esposo decidiu que seria interessante experimentarmos algo novo em Manaus. Embora alguns dos meus irmãos e conhecidos já estivessem morando em Manaus quando chegamos em 2012, inicialmente eu hesitei em seguir essa mudança. Cheguei até mesmo a dizer ao meu esposo que não iria de forma alguma. Entretanto, Deus usou-o como instrumento, mesmo quando eu achava que ele era meu adversário. Aproveito a oportunidade para deixar um recado para você, esposa. Seu esposo não é seu adversário. Ele pode ser usado por Deus de formas que você não entende no momento. Deus estava usando meu esposo para me trazer para Manaus, para fazer o que ele tinha planejado para mim aqui. Houve profecias e muitos servos de Deus foram usados para me mostrar o caminho, mas eu resisti. Eu me sentia triste, ansiosa e com saudade, mas Deus queria iniciar um novo ciclo na minha vida, abrir novos horizontes e eu estava resistindo. Eu orava e jejuava com as irmãs no círculo de oração, pagando um preço, mas Deus permitiu que meu esposo dissesse algo que foi suficiente. Não tem problema, você fica aí com seus pais e as crianças, eu vou sozinho. E foi assim que comecei minha jornada em Manaus. Foram anos de luta, mas graças à dureza do coração do meu esposo, que eu achava que era um adversário, estamos em Manaus há 10 anos e estou muito feliz. Às vezes me pego pensando, Senhor, por pouco eu não impedi um projeto grandioso seu em minha vida. Eu teria perdido a oportunidade de evangelizar outras pessoas, conviver com pessoas de outras culturas e conhecer um mundo totalmente diferente do meu. Deus usou minha família para me abençoar e para que eu pudesse abençoar outras pessoas. Entretanto, esse não foi o único episódio do agir de Deus na minha vida. Na verdade, desde a minha infância tenho experimentado o poder da fé e da obediência a Deus e sigo na minha missão de ensinar as pessoas, buscando impactá-las e incentivá-las. A ideia de escrever o livro foi proposta pelo meu mentor Pablo Marçal, que sempre me desafiou a mostrar resultados. Ele me incentivou a destravar uma geração, e me fez questionar sobre qual era o propósito da minha vida na Terra. Foi assim que o livro começou a nascer. Além do desafio proposto por Pablo, outro incentivo foi uma aula do meu professor de teologia, sobre o capítulo 13, de 1 Coríntios, que fala sobre o amor. Sua mensagem foi tão impactante que pedi para ele escrever um resumo sobre o assunto, mas ele hesitou e disse que não era uma tarefa fácil. Isso me motivou ainda mais a mostrar resultados e a responder com a produção do meu próprio livro. Compartilhar nossa jornada e lições aprendidas é uma maneira de ajudar outras pessoas a aprenderem conosco e superarem seus próprios desafios. Portanto, desejo que minhas experiências sejam uma fonte de inspiração e motivação para você, mais ainda que você seja ativado para uma vida de fé e realizações. Gostaria de agradecer especialmente a minha mãe, irmã Netinha, cujo incentivo gerou em mim uma fé inabalável. Sem ela eu não estaria aqui hoje contando a minha história. Também quero agradecer à minha família, ao meu esposo e aos meus filhos. Sou grata por todo o amor, apoio e paciência. Que Deus continue nos abençoando e realizando nossos sonhos de acordo com sua vontade. Amo muito todos vocês. Recomendações da autora para o melhor aproveitamento deste livro. Para que este livro não seja apenas uma leitura vazia e sem resultados, gostaria de oferecer algumas sugestões para que você possa aproveitá-lo da melhor maneira possível. Peça orientação a Deus para estudar este livro. Programe um tempo diário de estudo e seja criterioso no cumprimento do horário. Consulte as referências bíblicas para melhor compreensão do texto. Responda aos exercícios propostos e faça o possível para pôr em prática o aprendizado. Somente assim você experimentará a transformação. Este livro somente terá utilidade prática se primeiro você o aplicar à sua vida cristã. Lembre-se de que todo estudo envolve graus de dificuldade e desafios. Superá-los é o mínimo para a boa aprendizagem. Agora você está pronto para iniciar esta jornada e desfrutar do melhor da terra aprendendo a ter fé em Deus. Estou certa de que a sua visão no entendimento acerca da fé prática se ampliará, resultando em muitas bênçãos para sua vida, família e lar. Introdução. Durante minha trajetória de vida e fé, tenho sido testemunha de inúmeros milagres. É uma honra ter a oportunidade de interceder por cura e, com a infinita misericórdia de Jesus, ver nossas orações respondidas no tempo e na maneira que Ele escolhe.
Como uma cristã apaixonada pela música, sempre tive o sonho de ensinar música para as pessoas. Com o tempo, percebi que o amor era a chave para realizar esse sonho. Através do amor e da dedicação, conquistei a confiança de muitos alunos, criando uma rede de apoio mútuo que fortaleceu ainda mais minha missão. Por meio da música, evangelizo e louvo ao Senhor todos os dias. Ao longo da minha jornada, enfrentei muitos desafios, mas sempre mantive minha fé em Deus como a base para seguir em frente. A minha fé me fortaleceu para enfrentar as dificuldades e contribuiu para que Deus me levasse aonde Ele queria que eu estivesse. Sempre acreditei no poder da oração e em sua capacidade de transformar a vida das pessoas. Em momentos de incerteza, me apoiei na oração para encontrar paz e direção. Através da oração, também vi milagres acontecerem em minha vida e na vida de muitos. Para mim, servir é a essência da minha vida. Acredito que todos nós temos um propósito e que esse propósito é servir ao próximo. Sempre encarei meu trabalho como uma oportunidade de servir aos outros, e isso se tornou uma fonte constante de alegria e satisfação em minha vida. Aprendi ao longo da minha jornada que seguir o propósito não é uma tarefa fácil, mas é recompensadora. Aprendi que seguir o propósito requer coragem, persistência e fé e muitas vezes renúncia. Mas acima de tudo, seguir seu propósito é uma escolha diária, uma escolha que exige comprometimento e determinação. Nos próximos capítulos você encontrará lições inspiradoras sobre o poder do amor, da fé, da oração, e sobre a importância de servir e seguir o seu propósito de vida, bem como lições valiosas sobre o empreendedorismo. Através das minhas vivências, espero mostrar como é possível superar obstáculos e realizar nossos sonhos quando confiamos em Deus, exercendo fé e seguimos nossa vocação. Faça o compromisso de pôr em prática as tarefas e reflexões aqui propostas e experimente mudanças significativas em sua vida. Nos encontramos nas próximas páginas. Capítulo 1. O poder da fé. Eu acredito que podemos confiar plenamente em Deus, pois Ele é onipotente e age de acordo com sua vontade e tempo. A fé é uma força poderosa que pode mudar completamente a nossa perspectiva e transformar a nossa vida. É uma convicção profunda em algo que não podemos ver ou tocar, mas que sabemos que é real. É uma crença inabalável em Deus e em seu amor por nós, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem contrárias. Desde a minha infância, minha mãe sempre falava sobre o propósito de Deus para minha vida. Ela mencionava a enfermidade que eu sofri quando tinha 1 ano e 6 meses de idade, e como fui desenganada pelos médicos. A minha avó me pegou dos braços do médico e me levou para casa. Lá chegando, minha outra avó, que era parteira da minha mãe, cuidou de mim e me ajudou a sobreviver. Por 5 dias eu apenas respirava, sem nem conseguir sugar o leite. Meu pai gastou todo o dinheiro que tinha. Já sem recursos, ele recorreu a um conterrâneo que tinha uma farmácia e pediu que lhe vendesse fiado 2 medicamentos para me ajudar a melhorar. Escrevo como se estivesse ouvindo minha mãe falar daqueles 2 remédios, um vidro de caliamo e um elixir paregórico. Molharam com eles meus lábios, fui reagindo e hoje estou aqui. Por causa dessa experiência na infância, minha mãe sempre dizia que eu tinha um propósito maior na vida, e me incentivava a seguir os princípios de Deus. Isso aumentava a minha fé e a minha vontade de realizar algo significativo na vida. Eu acreditava que nasci para vencer e para fazer a diferença, e assim passei a desenvolver cada vez mais a minha fé. Na adolescência tive problemas de saúde novamente, mas minha mãe continuava a acreditar no plano de Deus para mim. Isso me leva a crer no poder da fé. Acredito que a fé que minha mãe nutria foi capaz de interceder por minha saúde, e vivenciar isso também plantou uma semente no meu coração. Percebi que tinha um chamado para ser missionária e decidi seguir esse sonho. Meu esposo, mesmo não compartilhando desse sonho, apoiou minha decisão e se tornou líder da igreja para que eu pudesse realizar meu propósito. Durante 9 anos realizamos esse sonho juntos. A fé nos dá coragem para enfrentar os desafios da vida e esperança para acreditar que tudo pode melhorar. Quando temos fé, sabemos que não estamos sozinhos e que Deus está sempre ao nosso lado, nos sustentando e nos fortalecendo. Com ela, podemos superar medos, traumas e dores que de outra forma nos deixam paralisados. Acredito que nossa obediência é a prova de que realmente cremos em Deus. Ele usa aqueles que se deixam ser usados por Ele, que reconhecem o seu propósito e chamado em sua vida. O prazer de Deus é usar seu povo e mensageiros, e cada servo é responsável por cada mensagem entregue. Tive uma experiência incrível que comprovou essa verdade quando cheguei em Manaus, em 2012. Eu estava com 32 anos de idade e há 2 ou 3 meses no comércio, quando senti um impulso do Espírito Santo para semear um valor que havia separado para iniciar um tratamento dentário.
Não hesitei e fiz o depósito com fé na conta de um missionário. A bênção que recebi foi surpreendente. Deus abençoou minha obediência com uma quantia financeira inesperada, que me permitiu fazer o tratamento dentário e ainda pagar todas as minhas outras contas. A fé também é capaz de produzir grandes milagres em nossa vida. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que experimentaram a ação de Deus em sua vida através da sua fé. Ela nos mostra que quando temos fé, podemos mover montanhas e realizar coisas que parecem impossíveis. A passagem que diz que sem fé é impossível agradar a Deus serve como base para o que quero transmitir. As pessoas precisam ativar a fé em sua vida. Livro de Hebreus capítulo 11 versículo 6. Entretanto, muitas vezes ouvimos falar sobre motivação, mas não falamos sobre colocar a fé em prática e obter resultados através das obras. Quando chegarmos diante de Deus, teremos que prestar contas e Ele nos perguntará pelos nossos resultados, uma vez que Ele nos capacita e nos dá talentos para que possamos utilizá-los e multiplicá-los. A parábola dos talentos exemplifica isso muito bem. Deus viu a capacidade de um servo para administrar 5 talentos, outro para administrar 2 talentos e outro para administrar 1 talento. Aquele que guardou o único talento com medo acabou não utilizando e não multiplicando aquilo que Deus lhe havia entregue. Eu costumo comparar essa situação a uma árvore que produz frutos, não para si mesma, mas para os outros. Da mesma forma, devemos viver para os outros e acrescentar algo em sua vida. Cuidar do talento que Deus nos concedeu é fundamental, pois Ele quer que produzamos resultados com aquilo que recebemos. É possível usar a fé para profetizar curas e milagres em todas as áreas da nossa vida, sejam elas espirituais, físicas, financeiras ou emocionais. As palavras certas podem motivar e energizar nossa fé, e visualizar Deus entrando em nossa vida pode ser uma prática poderosa para nos ajudar a confiar e esperar nele. Eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade em compartilhar seu testemunho na igreja, seja por medo da inveja ou por receio de ofender alguém. No entanto, quando usamos o poder da gratidão, uma luz brilhante começa a surgir no fim do túnel. Ensinando que a ingratidão é uma ofensa ao Espírito Santo, a mensagem se torna mais clara e eficaz, sem precisar discutir coisas que não edificam. É importante entender que a ingratidão fecha portas e cega as pessoas. Adão no jardim do Éden, mesmo tendo tudo, e inclusive a visita de Deus, foi enganado pela serpente que não estava satisfeita com a felicidade do casal. Confessar nosso pecado de ingratidão com um coração contrito pode mudar nossa história ainda hoje. Quando pedimos a Deus um milagre, Ele nos dará uma instrução. Devemos estar atentos a detalhes que podem impedir nossa vitória, como o orgulho e a soberba, que nos afastam de pessoas a quem Deus pode usar para abençoar nossa vida. O orgulho é uma arma fatal que o inimigo usa contra nós, assim como fez com os fariseus, que eram orgulhosos demais para admitir que precisavam de um Salvador. A fé também nos ajuda a encontrar significado e propósito em nossa vida. Quando acreditamos em Deus e em seu plano para nós, podemos confiar que Ele tem um propósito para a nossa existência e que todas as coisas cooperam para o nosso bem. A obediência é o caminho para a esperança, que nos leva ao mundo da fé. Quando obedecemos, o Espírito Santo eleva nosso desejo de agradar a Deus. Nossos amores e paixões podem ser uma dica da sabedoria que Deus tem para nós. Se amamos a música, por exemplo, é uma dica de que podemos ter uma sabedoria especial nessa área. Por fim, guardemos esta verdade no mais profundo do coração. Se formos obedientes, Deus se tornará o inimigo dos nossos inimigos. Ele é o inimigo da doença, da pobreza e da depressão para aqueles que são obedientes. A porta da bênção se abre pela obediência. Acredito que a prosperidade miraculosa está diretamente ligada à nossa obediência a Deus. Em João 10:29, Jesus nos diz que suas ovelhas ouvem sua voz e o seguem, o que significa que devemos estar sempre prontos para obedecer à voz de Deus e seguir sua vontade em nossa vida. Meu testemunho pessoal é uma evidência convincente de que Deus é fiel em suprir as nossas necessidades e que podemos confiar em sua direção em todas as áreas da nossa vida. Para alcançar nossos sonhos, precisamos ter fé em Deus e confiar que Ele pode torná-los realidade. Imagine ter a oportunidade de escrever todos os seus sonhos em uma lista e ter a certeza de que Deus os tornará realidade. Isso seria incrível, não é mesmo? Por isso, encorajo você a fazer uma lista de seus objetivos pessoais e sonhar livremente por 5 minutos. Não se preocupe em corrigir seus sonhos ou julgá-los antecipadamente. Apenas escreva tudo o que deseja alcançar ou conquistar durante a vida.
Você gostaria de aprender um novo idioma, tocar um instrumento, escrever um livro ou visitar um país específico? Quer possuir um carro ou alcançar seu peso ideal? Tudo é possível com a ajuda de Deus. Lembre-se de que a obediência a Deus é fundamental para alcançar a prosperidade miraculosa. A partir do momento em que começamos a obedecer à sua vontade, nossa vida é transformada e podemos ver nossos sonhos se tornarem realidade. Portanto, confie em Deus, tenha fé e siga sua voz em todas as áreas da vida. Você verá que a obediência pode levá-lo à prosperidade miraculosa. Tarefas. 1. Faça uma lista dos seus objetivos pessoais e sonhos. Em seguida, reflita sobre cada um deles e veja se estão alinhados com os seus valores e propósito de vida. 2. Identifique uma área da sua vida em que você gostaria de ter mais prosperidade e responda como a sua obediência pode impactar positivamente essa área. 3. Dedique um tempo diariamente para meditar sobre a voz de Deus e praticar a obediência. Pense em formas práticas de aumentar a sua fé. Capítulo 2. O poder do amor. O amor é uma das forças mais poderosas e transformadoras que existem no mundo. Ele tem a capacidade de unir as pessoas, curar as feridas emocionais e transformar vidas. O amor é o que nos permite nos conectar profundamente com os outros e com o mundo ao nosso redor. É um sentimento que nos eleva, nos inspira e nos motiva a fazer o bem. Quando amamos alguém, estamos dispostos a fazer qualquer coisa para ajudá-lo e protegê-lo. O amor nos faz dar sem esperar receber nada em troca. Ele nos ensina a ser gentis, pacientes e compreensivos, mesmo quando estamos enfrentando situações difíceis. Quando cultivamos o amor em nossa vida, somos capazes de superar as dificuldades com muito mais facilidade. O poder do amor é tão grande que pode até mesmo transformar as pessoas. Quando amamos alguém, estamos dispostos a perdoá-lo e ajudá-lo a se tornar uma pessoa melhor. O amor nos faz ver o melhor nos outros e nos motiva a apoiá-los em sua jornada. Quando amamos incondicionalmente, damos às pessoas a oportunidade de se sentirem amadas e valorizadas, o que pode ser uma força motriz para a mudança positiva em sua vida. Além disso, o amor é uma fonte inesgotável de felicidade e alegria. Quando amamos e somos amados, sentimos uma paz interior que não pode ser descrita em palavras. Contudo, na prática, amar pode ser desafiador. O poder do amor de Cristo operou a transformação no caráter dos discípulos. Quando ouviram as palavras de Jesus, esses discípulos sentiram a necessidade que tinham dele. Eles o buscaram, o encontraram e o seguiram. Estavam com Jesus em casa, nos aposentos mais reservados e no campo. Estavam com ele como alunos com seu professor, recebendo diariamente de seus lábios lições da santa verdade. Olhavam para ele como servos para seu Senhor, para saber o que tinham de fazer. Esses discípulos eram homens sujeitos aos mesmos sentimentos, eram humanos como nós e também tinham que lutar contra o pecado. Precisavam da mesma graça para viver uma vida santificada. Tiago capítulo 5 versículo 17. Mesmo João, o discípulo amado, aquele que melhor refletia a semelhança do Salvador, não tinha caráter amável. Não somente era arrogante e ambicioso por honras, como também era impetuoso e ressentido ao ser ofendido. Porém, ao manifestar-se o caráter do que é divino, ele viu sua deficiência e, reconhecendo isso, humilhou-se. A força e a paciência, o poder e a ternura, a majestade e a mansidão que contemplava na vida diária do Filho de Deus enchiam sua alma de admiração e amor. Dia a dia, seu coração era atraído para Cristo, até perder de vista a si próprio, por amor ao Mestre. Como resultado, seu temperamento ressentido e ambicioso deu lugar ao poder modelador de Cristo. A influência regeneradora do Espírito Santo renovou seu coração. Quando Cristo habita o coração, toda a nature é transformada. Essa é a chave. O Espírito de Cristo e seu amor abrandam o coração, subjugam a alma e erguem os pensamentos e desejos para Deus. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Romanos capítulo 5 versículo 5. Jesus veio com a verdade do céu, e todos quantos ouviam a voz do Espírito Santo foram atraídos a ele. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João capítulo 13 versículo 35. Quando os seres humanos se ligam entre si, não pela força do interesse pessoal, mas pelo amor, mostram a operação de uma influência que é superior a toda influência humana. Onde existe essa unidade, é evidente que a imagem de Deus está sendo restaurada na humanidade. João não ensinou que a salvação deveria ser adquirida pela obediência, mas que a obediência é fruto da fé e do amor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João capítulo 14 versículo 21.
Muitos aqui, embora procurando obedecer aos mandamentos de Deus, têm pouca paz ou alegria. Essa falha em sua experiência é o resultado da falta de exercitar a fé. O Senhor quer que todos os seus filhos e filhas sejam felizes, obedientes e desfrutem da paz. O amor é um dom precioso que recebemos de Jesus. A afeição pura e santa não é sentimento, mas princípio. Aqueles que são movidos pelo amor verdadeiro não são irracionais nem cegos. Poucas vezes é encontrado o amor real, genuíno, devotado e puro. Esse precioso artigo é muito raro. Até mesmo a paixão recebe nome de amor. Se aprendêssemos as lições que a Bíblia nos traz concernentes ao amor, como seria grande o poder para curar de que seríamos dotados, como se transformaria a vida, e a terra se tornaria a própria semelhança e a mostra do céu. Veja algumas delas. O amor é paciente, é benigno. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. O amor cobre multidões de pecados. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. 1 Coríntios capítulo 13, versículo do 1 a 8. O amor pode ser expresso de muitas maneiras, como um sentimento de afeição, uma escolha de se importar com alguém, ou um compromisso de cuidar e ajudar o outro. O poder do amor é especialmente evidente na vida de Jesus Cristo, cujo amor sacrificial pelos outros levou à sua morte na cruz. O amor de Cristo transformou a vida de seus discípulos, mudando suas atitudes e comportamentos, tornando-os mais amorosos e compassivos. Quando somos amados, nos sentimos valorizados e dignos de amor, o que pode melhorar nossa autoestima e autoconfiança. Da mesma forma, quando amamos os outros, nos sentimos mais conectados e mais felizes. O poder do amor também pode ser visto em como ele nos ajuda a lidar com conflitos e diferenças. Quando amamos alguém, estamos mais dispostos a ouvir e a compreender o outro, a encontrar soluções juntos e a perdoar os erros. Além disso, o amor é contagioso. Quando demonstramos amor pelos outros, eles são mais propensos a compartilhar esse amor com os outros. Isso cria um efeito cascata de amor e compaixão, que pode ajudar a criar um mundo melhor e mais justo. A demonstração de amor é uma parte fundamental da fé cristã. Existem muitas maneiras diferentes de demonstrar amor, mas gostaria de destacar as seguintes. 1. Amar a Deus. Como cristãos demonstramos amor por Deus por meio de adoração, oração, obediência e seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo. 2. Amar ao próximo. Como cristãos somos chamados a amar nossos vizinhos, amigos, familiares e até mesmo nossos inimigos. Demonstramos esse amor por meio de atos de bondade, compaixão, serviço e ajuda mútua. 3. Perdoar. Como cristãos somos incentivados a perdoar aqueles que nos ofenderam. Isso demonstra um amor incondicional que reflete o amor de Deus. 4. Compartilhar a palavra de Deus. Como cristãos demonstramos amor compartilhando a palavra de Deus com os outros, fazendo com que outras pessoas conheçam a verdade e recebam a salvação através de Jesus Cristo. 5. Ser humilde. A humildade é uma virtude cristã importante, e é uma maneira de demonstrar amor pelos outros. Como cristãos somos chamados a nos colocar em segundo lugar e a servir aos outros. 6. Ser gentil. A gentileza é uma expressão do amor cristão. Como cristãos somos incentivados a tratar os outros com gentileza e respeito. 7. Ser paciente. A paciência é outra virtude cristã importante que demonstra amor pelos outros. Como cristãos somos chamados a ser pacientes uns com os outros e a não nos irritar facilmente. É importante lembrar que o amor cristão é um amor que vem de Deus e é baseado no amor incondicional de Deus por nós. Em resumo, o poder do amor é inegável. Ele pode mudar vidas, curar feridas emocionais, unir comunidades e transformar o mundo. Que possamos sempre buscar expressar e receber amor em nossa vida. Tarefas. 1. Reserve um tempo todos os dias para meditar sobre o poder do amor em sua vida. Reflita sobre como o amor de Deus e das pessoas importantes para você o afetou positivamente.
Em seguida, pense em maneiras pelas quais você pode demonstrar mais amor em sua vida diária e anote-as abaixo. 2. Faça algo gentil por alguém que você não conhece bem ou por alguém que precisa de ajuda. Isso pode ser tão simples como segurar a porta para alguém ou oferecer ajuda a alguém que está lutando com uma tarefa ou mesmo uma enfermidade. Após realizar, reflita sobre como essa ação de amor pode afetar positivamente a vida dessa pessoa e a sua e escreva sua conclusão. 3. Escreva sobre uma experiência passada em que o amor desempenhou um papel importante na sua vida. Busque meios de manter essa experiência viva em sua mente. O poder do amor é imenso e pode afetar positivamente a vida de todos os que o experimentam. Através da reflexão e da prática diária, podemos nos tornar melhores em demonstrar amor e, assim, ajudar a tornar o mundo um lugar melhor, semeando o amor de Cristo. Capítulo 3. O poder da modelagem. A modelagem é uma das formas mais poderosas de influenciar outras pessoas. Quando as pessoas veem alguém fazendo algo, elas tendem a imitar esse comportamento. Como cristãos, somos chamados a modelar a vida de Jesus Cristo para aqueles que nos cercam. Isso significa que devemos viver nossa vida de acordo com os ensinamentos de Jesus. Mostrar aos outros como seguir esse exemplo pode ter um impacto positivo em sua vida. O apóstolo Paulo tinha autoridade para falar e pedir para ser imitado, pois aquele que segue o exemplo de Jesus consegue cumprir seu propósito de vida na terra. Ele modelava Jesus. Observe essas palavras. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11 versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios capítulo 5 versículo 1. Irmãos, sedes meus imitadores, e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Filipenses capítulo 3 versículo 17. Deus decidiu, desde o princípio, moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Nele, vemos a vida humana em sua forma original. Romanos capítulo 8 versículo 29. Para modelar a vida de Jesus Cristo, é importante começar com um estudo cuidadoso da Bíblia e dos ensinamentos de Jesus. Isso nos dará uma compreensão mais profunda dos valores que devemos incorporar em nossa vida e como podemos colocá-los em prática diariamente. Uma das principais maneiras pelas quais um cristão pode modelar a vida de Jesus Cristo é através do serviço aos outros. Jesus frequentemente serviu os outros, mostrando-lhes amor e compaixão, independentemente de sua posição social ou condição de vida. Podemos seguir esse exemplo servindo os outros em nossas comunidades, em nossas igrejas e em nossas famílias. Ainda existem muitas pessoas que não reconhecem o seu propósito de vida na Terra. O fato é que quando olhamos para o Filho, vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus é fazê-lo semelhante a seu Filho Jesus. Colossenses capítulo 1 versículo 15. Esse é o seu destino e propósito de vida. Deus anunciou esse intento desde a criação. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1 versículo 26. Esse é um grande privilégio, que muito nos honra. Assim como Deus, somos seres espirituais. Nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Somos intelectuais, podemos pensar, ponderar e solucionar problemas. Como Deus, o ser humano é relacional, podemos dar e receber amor verdadeiro. Somos dotados de consciência moral, podemos discernir entre o certo e o errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus. Outra maneira de modelar a vida de Jesus é através do perdão. Jesus perdoou aqueles que o ofenderam e nos ensinou a fazer o mesmo. Quando somos feridos por outros, devemos procurar perdoar, mesmo que seja difícil. Ao perdoar, estamos modelando a compaixão e o amor de Jesus para com os outros. Há alguém para quem você deve liberar perdão? Se quer ser um imitador de Cristo, faça isso sem demora. Finalmente, devemos modelar a humildade de Jesus. Jesus se humilhou por nós ao vir ao mundo como um bebê e ao morrer na cruz pelos nossos pecados. Devemos seguir esse exemplo e nos humilhar, colocando as necessidades dos outros antes das nossas próprias. A modelagem da vida de Jesus Cristo é um processo contínuo e pode ser desafiador, mas é algo que vale a pena perseguir. Ao seguir o exemplo de Jesus, podemos viver vidas mais significativas e ter um impacto positivo em nosso mundo. As seguintes orientações ajudarão você a modelar a vida de Jesus Cristo. 1. Leitura diária da Bíblia. Leia a Bíblia diariamente para conhecer mais sobre a vida de Jesus e seus ensinamentos. Passe algum tempo lendo os Evangelhos, que contêm as histórias e ensinamentos de Jesus.
2. Oração. Dedique tempo diariamente para orar e pedir a Deus que ajude você a modelar a vida de Jesus Cristo. Peça por orientação e força para seguir o exemplo de Jesus. 3. Compaixão. Procure oportunidades para mostrar compaixão pelos outros. Isso pode envolver ajudar um vizinho idoso, ser gentil com um colega de trabalho ou doando para um irmão ou instituição de caridade. 4. Perdão. Como cristãos, somos chamados a perdoar os outros, assim como Jesus perdoou aqueles que o crucificaram. Pratique o perdão em sua vida diária e lembre-se do exemplo de Jesus Cristo. 5. Escolha uma pessoa em sua vida que você tem dificuldade em perdoar. Pense em como o poder do amor pode ajudá-lo a perdoar essa pessoa. Considere escrever uma carta para essa pessoa, expressando seu desejo de perdoá-la e se reconciliar. 6. Serviço. Sirva os outros com amor e dedicação, assim como Jesus serviu seus discípulos. Isso pode envolver fazer uma refeição para alguém que está doente ou ajudar a limpar a casa de alguém que precisa de ajuda. 7. Bondade. Seja gentil com os outros, assim como Jesus foi gentil. Isso pode envolver dizer palavras gentis, ouvir alguém que precisa conversar ou sorrir para um estranho. 8. Humildade. Pratique a humildade, assim como Jesus foi humilde durante sua vida na terra. Lembre-se de que todos somos iguais perante Deus e que não devemos nos colocar acima dos outros. A importância de ter mentores. Como cristãos, nosso maior modelo deve ser Cristo. Entretanto, ter mentores em diversas áreas da vida é importante para ajudar no processo de modelagem e desenvolvimento pessoal. O mentor é uma pessoa experiente em uma área específica que pode oferecer orientação, aconselhamento e compartilhar suas experiências e conhecimentos. Compreendo que quanto mais eu me desenvolvo pessoalmente, consigo servir ainda melhor outras pessoas, desempenhando com mais excelência aquilo para o qual o Senhor me chamou. Por isso, estou sempre em busca de aprender e modelar pessoas que possuem experiência em diferentes áreas da vida e que têm valores alinhados aos meus. Dentre eles, posso citar Pablo Marçal, Roberto Navarro e Tiago Brunet. Do mesmo modo, oriento você a buscar referências que o ajudem a evoluir em diversos aspectos. Entre as razões pelas quais ter mentores é importante, destaco os seguintes aspectos. O mentor nos ajuda a aprender habilidades e conhecimentos específicos em uma área de interesse. Eles podem fornecer dicas, orientação e feedback valiosos, o que pode nos ajudar a desenvolver habilidades e alcançar objetivos mais rapidamente. Ter um mentor nos ajuda a nos orientar em uma área desconhecida. Ele pode compartilhar suas experiências e conhecimentos para nos ajudar a evitar erros comuns e orientar na direção certa. O mentor pode nos ajudar a crescer pessoalmente, compartilhando suas experiências e desafios pessoais. Ele pode oferecer conselhos valiosos sobre como lidar com desafios e como superar obstáculos. Além disso, o mentor pode nos apresentar a outras pessoas em sua área de interesse, o que pode nos ajudar a expandir a rede de contatos e oportunidades. Ter um mentor é também uma fonte de motivação e inspiração. Ele pode nos ajudar a definir metas e nos oferecer incentivo para alcançá-las. Em resumo, ter mentores em diferentes áreas da vida é importante para o nosso desenvolvimento pessoal. Destaco mais uma vez a importância de buscar para modelar pessoas cujos valores e princípios estejam alinhados aos nossos enquanto cristãos. Tarefas. Para cada área da vida, anote quem são suas referências. Se você ainda não possui mentores para modelar, busque essas pessoas e analise como você pode de forma prática aprender com elas. Saúde física, intelectual, emocional, profissional, espiritual, financeira. Capítulo 4. O poder do propósito. Você sabe qual é o seu propósito de vida? Já se perguntou como identificar sua missão? Para um cristão, o propósito de vida é algo que está diretamente relacionado à vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia ensina que Deus criou cada ser humano com um propósito específico, e que esse propósito está ligado a servir a Deus e ao próximo de maneira amorosa e generosa. Ela traz relatos de grandes heróis da fé que viveram o seu propósito. O propósito de vida na visão do cristão envolve viver de acordo com os valores e ensinamentos de Jesus Cristo, buscando a santidade e o bem-estar dos outros. Isso pode se manifestar de diversas formas, como servir a igreja, ajudar os necessitados, levar a palavra de Deus adiante e desenvolver talentos e habilidades em prol do reino de Deus. Abraão, um homem que viveu seu propósito. Abraão foi um servo de Deus que cumpriu seu chamado de forma exemplar e deixou um legado na terra. Ele era um homem cheio da sabedoria de Deus e evitava conflitos com qualquer pessoa. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim.
Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. Gênesis capítulo 13, versículo 9. Ele não tolerava falsidade e tinha o dom de discernimento, reconhecendo pessoas mal intencionadas. Perguntou-lhe o servo: se porventura a mulher não quiser seguir-me a esta terra, farei então tornar teu filho a terra donde saíste? Respondeu-lhe Abraão: guarda-te de fazeres tornar para lá meu filho. Gênesis capítulo 24, versículos 5 e 6. Abraão conhecia o nível espiritual de cada pessoa que se aproximava dele e caminhava com seu filho Isaque, rumo ao sacrifício, porque os dois tinham o mesmo propósito e estavam alinhados na mesma fé. Abraão desfrutava das bênçãos recebidas do Senhor, seu Deus. Ele fez um banquete para o seu filho, Isaque, e comemorou a promessa cumprida por Deus com sua esposa Sara. Cresceu o menino e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Gênesis capítulo 21, versículo 8. Ele era um homem de caráter íntegro, amigo de Deus, dizimista e ofertante. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente, por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Hebreus capítulo 7, versículo 1 e 2. Abraão era obediente ao Senhor a ponto de ofertar seu próprio filho. Ele não tinha medo de comentários negativos e não precisava de aprovação, ele era fiel a Deus. Abraão deixou registrado tudo o que acontecia em sua vida e jornada com Deus, fazendo um memorial das ocasiões, conforme exemplifica os seguintes versículos. Apareceu, porém, o Senhor a Abrão e disse: é tua semente darei esta terra. Abrão, pois, edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecerá. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Abraão plantou uma tamargueira em Beerseba, e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Gênesis capítulo 21, versículo 33. Abraão conseguia se adaptar a vários lugares e resolver qualquer situação, pois não tinha medo, mas tinha fé e era cheio do amor de Deus. Ele tinha coragem para obedecer ao chamado e cumprir o propósito que Deus lhe confiou, saindo de sua terra e parentela para ir para a terra que Deus lhe mostraria. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 4. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e partiu para o oriente, assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Gênesis capítulo 13, versículo 9 a 11. Jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os mancebos comeram, e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, que estes tomem a sua parte. Gênesis capítulo 14, versículo 23 e 24. Abraão é um exemplo de como viver um propósito alinhado com a vontade de Deus pode trazer bênçãos e deixar um legado na terra. Seu caráter íntegro, fidelidade e coragem para cumprir o chamado são atributos inspiradores que ajudam a manter a fé. Abraão foi porta-voz de Deus na terra, cumpriu seu propósito. E você, o que está fazendo agora? Desperte, pois ainda há tempo para realizar os planos de Deus. Você não veio a passeio na sua geração, você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Abraão foi um grande mensageiro e deixou o recado para cada um que o Espírito Santo convencer a ouvir com atenção o recado do Pai. Ele falava com Deus com muito temor e tremor. Deus o usava no ministério de cura e libertação. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Gênesis capítulo 20, versículo 17. Abraão era mestre na inteligência emocional. Ele era rico emocional e espiritualmente. Abraão era rico em todas as áreas da sua vida. Ele não se ofendia com nada e ninguém. Abraão literalmente representava Deus na terra. Ele era cheio de paz. Os princípios da palavra de Deus são o segredo para alterar as fases da sua vida para sempre. Seja amigo de Deus, assim como Abraão foi. Como compreender o seu propósito?
Entenda que a sua missão pode estar relacionada com aquilo que lhe causa dor. A sua dor pode ser o foco do seu chamado. Será que você recebeu uma oportunidade para resolver os problemas de alguém que pode recompensá-lo? Um exemplo disso é a história de José do Egito, que resolveu os problemas de Potifar. Gênesis capítulo 39, versículo 4. Muitas pessoas enfrentam dificuldades por não terem clareza sobre o seu propósito de vida, mas é importante lembrar que o propósito não se resume a grandes conquistas ou talentos excepcionais. Você pode encontrar propósito em atividades cotidianas, como orar pela sua família. Certa vez, uma irmã na igreja me procurou porque não sabia qual era o seu propósito. Ela disse que não sabia fazer nada, não sabia cantar, não sabia pregar. Perguntei-lhe se sabia orar. Ela disse que sim. Eu respondi que esse possivelmente seria seu maior propósito. Ter o chamado de orar pelo pastor, pela igreja, pelo trabalho, pela família, pelos parentes é algo grandioso. Não desvalorize o que você faz no seu dia a dia, pois tudo faz parte da sua jornada e pode contribuir para o seu propósito de vida. Às vezes pode ser difícil entender qual é o seu chamado, mas é possível que outras pessoas percebam o seu propósito antes mesmo de você. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se de que o seu propósito de vida pode ser encontrado nas pequenas coisas do seu dia a dia. Não se compare com outras pessoas ou espere por grandes realizações para sentir que está cumprindo o seu propósito. Encontre a beleza e a importância nas atividades simples da vida e siga em frente com fé e determinação. Pergunte-se: quem é a pessoa que você quer ver alegre? Davi cantava e alegrava o coração de Saul, assim ele estava cumprindo seu propósito. Salomão foi escolhido por Deus para construir o templo e realizar o sonho de Davi. O jovem Samuel foi escolhido por Deus para ser o sucessor do sacerdote Eli. João Batista foi escolhido por Deus para apresentar Jesus de Nazaré ao mundo. Você é a única pessoa neste mundo que pode empregar suas habilidades, pois o seu chamado é único. O propósito do cristão está intimamente ligado ao plano de Deus para sua vida, que inclui tanto as alegrias quanto as adversidades. Por isso, precisamos buscar entender a vontade de Deus por meio da oração, leitura da Bíblia e comunhão com outros cristãos, a fim de cumprir nosso propósito de vida e glorificar a Deus em tudo o que fizer. A responsabilidade é pessoal e intransferível, pois cada pessoa possui uma constituição única dada por Deus. É um compromisso individual entre você e Deus, um fogo interior que queima constantemente enquanto você respira. No entanto, a Bíblia ensina que o Senhor suprirá todas as suas necessidades para cumprir a sua vontade. Para descobrir o propósito de Deus para a sua vida, é necessário fazer uma autoavaliação cuidadosa para identificar suas habilidades e limitações. Deus nunca irá pedir que você dedique sua vida a algo para o qual não possui talento, mas suas habilidades são um forte indicativo do que Ele deseja que você faça. Por exemplo, eu possuo o dom da música e a habilidade de compor músicas e tocar violão. Certamente Deus quer que eu compartilhe esse talento com outras pessoas ao meu redor. Deus cumpre o nosso propósito na jornada. Seria pouco razoável se eu acreditasse que estaria cumprindo o meu propósito somente quando eu gravasse minhas músicas, por exemplo. Compreenda que Deus combina o nosso chamado com as nossas habilidades. Você pode pensar que não possui talento ou chamado, mas eu garanto que você foi escolhido por Deus para uma missão específica. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo, não por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Pedro acrescentou: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Assim, sempre que você faz uso das habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo seu chamado. De igual modo, não existem ministérios insignificantes na igreja. Alguns são visíveis, outros são desempenhados, mas todos são importantes. Ministérios pequenos ou velados podem fazer grande diferença. Uma das desculpas mais comuns que as pessoas apresentam para não servir é: eu não tenho nenhuma aptidão a oferecer. Trata-se de uma desculpa ridícula. Já se pegou pensando nisso? Saiba que você tem dezenas, provavelmente centenas de habilidades inexploradas, desconhecidas e ociosas que estão adormecidas dentro de você. Qualquer habilidade pode ser usada para a glória de Deus.
Paulo nos orienta: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 31. A Bíblia está cheia de exemplos de diferentes capacidades que o Senhor dá para a sua glória. Para exemplificar, aqui estão apenas algumas delas: capacidade artística, administração, culinária, produção de doces, capacidade para debates, liderança, composição musical, pintura, vendas, atividades militares, ensino, literatura e poesia. Quais habilidades você possui? A Bíblia diz: há diferentes habilidades para fazer o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. 1 Coríntios capítulo 12 versículo 6. O Senhor tem um lugar na igreja onde sua habilidade pode se distinguir e você pode fazer diferença. Cabe a você achar esse lugar. Algumas pessoas se perguntam por que fazemos o que fazemos, como gravar vídeos, pregar nas igrejas, aconselhar, cantar, sem receber nada em troca. A resposta é simples: fazemos porque recebemos de graça e sabemos que Deus nos recompensará. Nossa obrigação é exercer a fé que Ele compartilhou conosco, é cumprir com nosso propósito e exercer nossa fé. Deus recompensará cada ação realizada em seu nome. A fé é um atributo de Deus que Ele compartilhou conosco, assim como o amor, a paz, a bondade e a longanimidade. Cabe a nós mostrar ao mundo que Deus está presente em nossas atitudes e que nossa fé é real e ativa. Uma das minhas grandes habilidades é a música. Entretanto, para mim, o meu propósito é ajudar as pessoas, não somente por meio da música, mas independentemente da área em que precisem de ajuda, seja emocional, espiritual, financeira ou física. Eu acredito que o propósito é como uma série de pontos que vão se conectando na nossa vida, e cada passagem, dificuldade e recomeço do zero fazem parte da nossa trajetória e do nosso propósito. Devemos aceitar o momento em que estamos e reconhecer que tudo faz parte do plano de Deus. Recentemente ajudei uma amiga empresária que estava endividada com uma dívida de R$50 mil. Eu conversava com ela, dava mentoria e a ajudava a aplicar tudo o que eu aprendi em desenvolvimento humano com meus mentores. Ela arriscou, obedeceu e conseguiu sair da dívida. No dia em que obteve um saldo positivo de apenas R$1 na conta, ela comemorou comigo em casa e tiramos uma foto juntas. Essa é a razão pela qual eu digo que estou disposta a ajudar com meu conhecimento em qualquer área aquele que necessitar. Em outra ocasião, uma amiga estava sofrendo de ansiedade e prestes a entrar em depressão. Eu liguei para ela e perguntei se ela gostava de mim. Em seguida, dei a ela uma tarefa para ajudá-la a se sentir melhor. Mesmo que ela estivesse há 2 dias sem tomar banho e estivesse muito triste e chorando, eu a incentivei a se levantar. Eu disse para ela tomar um banho, vestir a roupa mais nova que tivesse em seu guarda-roupa, usar seu melhor perfume e sair para ser feliz. Eu ordenei que ela fizesse exatamente o que eu estava mandando. Surpreendentemente, ela fez o que eu sugeri e até hoje nunca mais teve uma crise de ansiedade. Deus permite que essas pessoas entrem em nossa vida para que possamos ajudá-las. Meu propósito consiste em servir as pessoas através do meu conhecimento, adquirido tanto por meio dos livros quanto pelo conhecimento bíblico correto e minhas experiências práticas. Se o seu chamado é tão somente para cuidar da sua família, encare seu lar como um magnífico investimento, pois ele é o primeiro ministério que Deus lhe concedeu, e é grandioso. Nunca se esqueça que a família tem um inimigo invisível que é a divisão de propósito. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Marcos capítulo 3 versículo 25. Descobrir sua missão pode ser difícil, mas ela é geralmente encontrada em sua dor e nas necessidades das pessoas ao seu redor. Como você pode ajudá-las e compartilhar sua fé? Lembre-se de que o chamado de cada pessoa é único e, como construtor do reino, você deve estabelecer metas para si mesmo, priorizando a vontade de Deus sobre a busca por riquezas. Não há mal algum em obter ganhos financeiros por meio do seu propósito. O grande ponto é onde está o seu coração. Lembre-se de que o propósito de vida é um processo contínuo de descoberta e discernimento, que requer humildade, oração e disposição para servir a Deus e ao próximo. Esteja aberto às oportunidades que surgirem e confie na provisão do Senhor para cumprir a sua vontade. Habilidade de ganhar dinheiro. Deus concede a algumas pessoas a habilidade de ganhar dinheiro, como Moisés disse aos israelitas. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. Deuteronômios capítulo 8 versículo 18. Pessoas com essa habilidade são boas em prosperar negócios, fechar acordos e obter lucro. No entanto, é importante lembrar que essa habilidade vem de Deus e deve ser usada para a sua glória.
Eu descobri meu chamado para contribuir com a obra de Deus ainda na infância e por seguir o exemplo dos meus pais, sempre observando as necessidades das pessoas que lideravam cada função na igreja. Minha alegria era ser útil com minhas contribuições, e o Senhor observava minha perseverança. As sementes obedecem à ordem divina, elas sabem que seu propósito é prosperar. Deus quer que você faça aquilo que é capaz de fazer e assim você será recompensado. Existem alguns pontos que você deve considerar no que se refere às suas habilidades que fazem gerar dinheiro. 1. Compreenda que sua habilidade provém de Deus e dê todo o crédito a Ele. 2. Use sua empresa ou negócio para atender à necessidade de alguém e compartilhe sua fé com os que não creem. A melhor forma de contribuir, segundo a Bíblia, é secretamente. Ninguém precisa saber o valor da sua contribuição. 3. Devolva ao menos o dízimo, 10% do lucro, para Deus como ato de adoração. Aprendi com meus pais o exemplo de fidelidade. Eles conseguiram ensinar para cada um dos seus 10 filhos o poder da obediência e o segredo das bênçãos de Deus em nossa vida. Deuteronômio capítulo 14, versículo 23. Malaquias capítulo 3, versículo 8 ao 11. 4. Estabeleça para si mesmo a meta de ser um construtor do reino, não um construtor de riquezas. A busca pelo dinheiro não deve ser o objetivo final de um cristão. Em vez disso, a prosperidade financeira deve ser vista como um meio para atender às necessidades dos outros e para a glória de Deus. Acima de tudo, lembre-se de que Deus é fiel e supre todas as nossas necessidades, assim como Ele sempre tem planos maiores e melhores para nós do que podemos imaginar. Os cristãos são chamados a usar suas habilidades de negócios para ajudar os outros e compartilhar sua fé com aqueles que não acreditam. Isso pode ser feito por meio de doações, investimentos em empresas que beneficiam a comunidade ou simplesmente ajudando aqueles em necessidade. É importante lembrar que a habilidade de fazer dinheiro é uma dádiva de Deus e, como tal, deve ser usada de maneira responsável e para honrar a vontade de Deus. Os cristãos devem buscar orientação e sabedoria divina ao tomar decisões financeiras e estar atentos para não cair na armadilha do amor ao dinheiro, que é a raiz de todo o mal. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Tarefas. 1. Faça uma lista de atividades que você gosta e nas quais se sente bem. Isso pode incluir cozinhar, tocar um instrumento musical, escrever, pintar, falar em público ou praticar esportes. Foque nas atividades que o fazem se sentir feliz e realizado. 2. Agora, analise as atividades listadas e responda: como eu posso desenvolvê-las de modo a ajudar outras pessoas, seja resolvendo seus problemas ou fazendo-as felizes? 3. É possível monetizar essas atividades? Como você pode fazer isso? 4. Peça feedback de outras pessoas. Pergunte a amigos, familiares, colegas de trabalho e da igreja quais são as coisas que eles acham que você faz bem. Isso pode ajudá-lo a identificar talentos e habilidades que você não percebeu antes. Essas tarefas darão pistas sobre quais são as suas habilidades e como você pode gerar dinheiro com isso. Lembre-se de que descobrir seus talentos e habilidades pode levar tempo e paciência. Seja gentil consigo mesmo e continue buscando no Senhor. Peça a Ele que lhe mostre qual é o seu chamado. Capítulo 5. O servo de Deus. Um verdadeiro servo de Deus não se compara, critica ou compete com outros servos ou ministérios. Sua ocupação principal é realizar a tarefa que Deus lhe designou, sem preocupar-se com a avaliação de outros. O objetivo é fazer com que Deus seja visto e não o próprio servo. A responsabilidade de avaliar a efetividade do trabalho pertence exclusivamente ao Senhor. É importante lembrar que não é nossa função nos defender das críticas, mas deixar que nosso mestre cuide disso. Eu me lembro de ter sofrido muitas críticas quando comecei a tocar na igreja, pois eu não sabia todas as notas e muitas vezes errava. Entretanto, eu perseverei, não me deixei paralisar e desde então Deus tem me abençoado. Como servos de Deus, devemos evitar a todo custo desestimular nossos irmãos. Diferente de mim, muitos encaram os julgamentos como verdade e se paralisam. Podemos aprender com Moisés e Neemias, que lidaram com oposições com humildade e determinação. O servo edifica sua identidade em Cristo, reconhecendo que é amado e aceito pela graça, e portanto, não precisa provar seu valor. Romanos capítulo 14, versículo 4 nos adverte: quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Um exemplo marcante de serviço é quando Jesus lavou os pés dos discípulos, uma tarefa humilde que não ameaçou sua autoestima, porque ele sabia quem era e depositava sua identidade em Deus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus.
Se você pretende ser servo, deposite sua identidade em Cristo. Seu serviço para Cristo jamais será um desperdício, não importa o que os outros digam. Devemos encarar nosso serviço assim como Neemias, que disse: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Neemias capítulo 6 versículo 3. Somente pessoas seguras podem servir, enquanto as inseguras estão sempre preocupadas com a aparência e temem a exposição de suas fraquezas. Não se bloqueie em virtude de críticas, tampouco espere por validação alheia, afinal, não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas, sim, aquele a quem o Senhor louva. 2 Coríntios capítulo 10 versículo 18. Tarefa 1. Quando alguém lhe fizer uma crítica, faça perguntas para entender melhor o ponto de vista da pessoa e use a crítica como uma oportunidade para aprender e crescer. Reflita sobre suas motivações e entregue a situação a Deus, pedindo que Ele o sustente. Jamais desista daquilo que o Senhor quer que você faça. Capítulo 6. O poder da oração. A oração tem o poder de nos conectar como indivíduos à fonte divina. Essa prática produz muitos efeitos positivos em nossa vida. Por meio dela, encontramos conforto e cura e manifestamos nossos desejos e intenções. Em sua oração pelos discípulos, Jesus disse: eu lhes dei a conhecer o teu nome e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. João capítulo 17 versículo 26. Vindo habitar conosco, Jesus deveria revelar Deus tanto aos seres humanos como aos anjos. Ele era a palavra de Deus, o pensamento de Deus tornado audível. Minha mãe criou os 10 filhos nos caminhos do Senhor, ensinando-nos os princípios certos. Em casa, a coisa mais comum era quando ela estava orando ao Senhor. Se a porta do quarto estivesse fechada, ninguém devia chamar ou bater. Ela estava orando pela nossa família no círculo de oração, e eu aprendi com ela a importância de ter uma vida de intimidade com Deus, de amizade e relacionamento com Ele. Um belo dia, me deparei com o capítulo 17 de João e fiquei impressionada com a oração de Jesus, pela forma como ele orou por mim e por você. Orar é se identificar com uma realidade espiritual que está para além dos nossos olhos. Quando nós oramos, os olhos do nosso coração se abrem e nós enxergamos o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, que governa sobre todas as nações, que está acima de todo principado e potestade. Em certos casos, talvez não vejamos a colheita das sementes da oração que plantamos durante a vida, mas como nossas orações não morrem, o efeito delas continuará depois de termos sido chamados para estar com o Senhor. Apocalipse capítulo 5 versículo 8. Isso nos mostra que quando oramos, nossas orações não evaporam no ar. Paulo disse aos Efésios que vivessem como sábios, pois os dias eram maus, e procurassem compreender qual era a vontade do Senhor. Efésios capítulo 5 versículo 15 e 16. Se a oração em sua forma mais simples é comunicar-se com Deus, então o louvor e a adoração são as formas mais puras da oração. Não confunda com a ideia de que Deus está presente em todos os lugares, o que é realmente verdade. A plenitude de sua presença, porém, está somente onde ele é convidado a estar e apenas onde há um vaso puro em que ele possa habitar. Ele não habita em meio ao pecado e desobediência, sem que haja arrependimento. Quando o apóstolo Paulo disse: todos os dias enfrento a morte. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 31, estava se referindo à morte para o pecado. O louvor e a adoração a Deus são sempre atos da vontade. Logo, é preciso querer louvar a Deus mesmo quando não temos vontade. Você ora pelo seu cônjuge? Ora pelo seu filho? Ora pelos seus pais? Continue. Existe um Deus que não rejeita a oração, na hora certa a resposta virá. No Antigo Testamento, as pessoas que carregavam a Arca da Aliança paravam a cada 6 passos para adorar. Isso nos ensina que não devemos ir muito longe sem parar para louvar e adorar. Todos nós que trazemos feridas emocionais profundas do passado já sofremos de baixa autoestima, medo e culpa. Mentalmente nos martirizamos, temos a tendência de pensar no pior em se tratando de nossas situações e nos sentimos responsáveis por tudo o que dá errado. É verdade que podemos ter momentos em que nos sentimos culpados por coisas que fizemos, mas não precisamos nos torturar, levando uma vida incessante de culpa. Deus proveu a chave para nos libertar disso, a oração de confissão. Para que a confissão tenha efeito, ela deve ser feita com arrependimento. Arrependimento literalmente significa mudança de opinião. Significa você dar as costas, ir embora e decidir não cometer o mesmo pecado novamente. Significa alinhar seu pensamento corretamente com Deus.
Você precisa confessar e se arrepender de todo o pecado para que esteja livre de sua escravidão, quer você se sinta mal com ele ou não e quer o reconheça como tal ou não. Quando você realmente conhece Jesus, vê que Deus Pai é fiel e compassivo. O amor de Deus é ilimitado e inesgotável. A oração de louvor é uma forma de nos lembrarmos que Deus ouve todas as nossas orações. Quando você combina as promessas de Deus às suas orações, coisas poderosas acontecem, pois acrescentar a palavra de Deus dá maior peso ao que você está dizendo. Lembre-se, o louvor nos eleva poderosamente à presença de Deus e nos alinha aos seus propósitos. Depois que você confessar e orar, não deixe que o inimigo continue a acusá-lo. Você recomeçou do zero com Deus, por isso, se sinta livre para viver na plenitude de tudo o que Deus tem para você. Algumas pessoas veem Deus apenas como um castigador, mas eu o vejo como um Pai soberano, todo-poderoso, que desenhou nossa vida, planos, projetos e propósitos. Quando você tem Deus como amigo, pode chegar e conversar com Ele sempre, e saber que Ele dirige nossa vida e desenha nossos caminhos. Às vezes coisas acontecem em nossa vida que não queremos, e podemos pensar que Deus não está respondendo às nossas orações. Mas Ele sempre responde, às vezes de maneiras que não compreendemos imediatamente, mas eventualmente entenderemos. Deus reserva boas coisas para você. Aprenda a orar como Deus quer, para que Ele possa inundá-lo de suas bênçãos, além daquilo que você possa imaginar. Quando você estiver falando sobre si mesmo, fale palavras de esperança, de encorajamento, de vida e de propósito. Quando olhar no espelho e vir a excelência de Jesus refletida em você, terá noção de seu verdadeiro valor. Todo o nosso foco deve estar somente em Deus. Quando desconsideramos isso e apoiamo-nos em nós mesmos, somos levados à doença emocional. Em vez de enchermos nossa mente com emoções e anseios, devemos nos encher do Senhor e ser gratos a Ele por suprir todas as nossas necessidades. Quando encaramos coisas difíceis, caímos em oração nos braços daquele que espera para nos segurar e nos fortalecer. Peça-a, porém, com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tiago capítulo 1 versículos 6 a 8. Não podemos obter sabedoria sem fervorosa atenção e estudo acompanhado de oração. A Bíblia nunca deveria ser estudada sem oração. Ante suas páginas, devemos pedir a iluminação do Espírito Santo, e a receberemos. A oração é uma forma poderosa de se conectar com Deus e buscar a sua orientação em todas as áreas de nossa vida. Quando oramos, estamos reconhecendo a nossa dependência de Deus e buscando a sua vontade para a nossa vida. Ela traz paz e clareza em meio a situações difíceis e desafiadoras. Quando enfrentamos desafios e incertezas, a oração pode nos ajudar a encontrar força e sabedoria para lidar com essas situações. Orar a Deus nos ajuda a crescer espiritualmente e aprofunda nossa relação com Ele. Quando dedicamos tempo e esforço para orar, estamos fortalecendo nossa conexão com Deus e nos tornando mais conscientes de sua presença em nossa vida. A oração exerce um efeito transformador em nossa vida e em nossas circunstâncias. Quando oramos com fé e confiança em Deus, podemos experimentar mudanças significativas em nossa vida e na vida daqueles ao nosso redor. Tarefas 1. Leia o capítulo 17 de João e medite nessa oração feita por Jesus. 2. Você reserva momentos do dia para se dedicar à oração? Reserve um tempo para se conectar com Deus em oração e reflita sobre como essa prática pode transformar sua vida. 3. Faça uma lista de suas preocupações e desafios atuais. Ore por cada um deles, pedindo ajuda e a orientação de Deus. Conforme você ora, observe como sua perspectiva começa a mudar e como a oração pode trazer paz e clareza em meio à adversidade. 4. Faça uma lista de pessoas para colocá-las em suas orações. Capítulo 7. O poder da semente. O poder da semente é algo incrível e inspirador. Uma semente é um pequeno objeto que pode parecer insignificante, mas dentro dela contém todo o potencial para se tornar algo grande e frutífero. Assim como uma semente pode se transformar em uma árvore majestosa, a semente da nossa vida pode ser plantada para produzir coisas extraordinárias. Nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações são as sementes que plantamos todos os dias, e elas têm o poder de transformar nosso futuro. Quando plantamos sementes positivas em nossa vida como amor, bondade e generosidade, estamos criando um ambiente fértil para o crescimento dessas virtudes em nós e em nossos relacionamentos. Por outro lado, quando plantamos sementes negativas como raiva, inveja e egoísmo, estamos alimentando essas emoções destrutivas em nossa vida. A Bíblia fala muito sobre o poder da semente.
Tanto no sentido físico como no espiritual, Jesus frequentemente usava a metáfora da semente em suas parábolas, ilustrando como a palavra de Deus pode ser plantada em nosso coração para produzir frutos abundantes. A semente também nos ensina sobre a importância da paciência e da perseverança. Uma semente pode demorar semanas, meses ou até anos para se transformar em uma árvore frutífera. Da mesma forma, nossos sonhos e objetivos podem levar tempo para se realizar. Mas se plantarmos sementes consistentemente e mantivermos a fé, elas acabarão germinando e florescendo. Cada ação que tomamos, cada palavra que dizemos e cada pensamento que temos é uma semente que estamos plantando em nossa vida e na vida dos outros. Devemos ser cuidadosos com o que plantamos, pois as sementes que semeamos hoje pavimentam o caminho para o nosso futuro e determinam a colheita que teremos amanhã. Ao mesmo tempo em que você é semente, também é solo. José do Egito reconheceu o seu dom de interpretar sonhos. Ele queria ajudar alguém com sua habilidade e não demorou para chegar uma oportunidade de ajudar o temido faraó. José semeou o que tinha de melhor. Eu estou sempre celebrando a existência das sementes em minha vida. Mas afinal, o que são sementes? Quaisquer dons, talentos, recursos ou habilidades são sementes que Deus lhe deu para semear na vida de outras pessoas. Você precisa reconhecê-las. Saiba também que perdão é semente. Amor é semente. Fé é semente. Oração é semente. Tempo é semente. Um abraço é semente. Paciência é semente. Dinheiro é semente. Filhos são sementes. Deus está procurando alguém que deseje usar seus recursos para algo sobrenatural. Não deixe de realizar um sonho que Deus plantou em você por falta de fé. A fé é ativada pelas necessidades. Portanto, fale como um vencedor, mostre para o mundo que você conhece seu Deus. Semeie. Cada um de nós tem um propósito na vida e Deus é quem nos capacita com dons e habilidades para vencermos nossas batalhas. Davi não usou a armadura de Saul. Deus instruiu-o a olhar para a funda que ele possuía. Moisés usou uma vara durante sua jornada no deserto. O que você precisa para o seu futuro Deus já lhe deu, o recurso já está disponível. Tudo começa pequeno como um sonho, uma ideia, um projeto. Você conhece a história de Elias? A Bíblia conta que ele estava sendo alimentado por um corvo no ribeiro, em Querite. Quando o ribeiro secou e os corvos não apareceram, Deus o instruiu novamente para ir a Sarepta, uma pequena vila em Sidom. Lá, uma viúva receberia uma direção para lhe fornecer alimento. Quando Elias chegou à casa da viúva, a cena era sombria e trágica. Ele chegou com uma palavra de fé e semeou na vida da viúva. A viúva tinha uma refeição e semeou na vida de Elias. O resultado? Deus abençoou e multiplicou a farinha da panela e o azeite da botija até o fim da crise. Ela poderia dizer que não tinha mantimentos e, portanto, que não poderia ajudá-lo, ou simplesmente criar uma desculpa. O segredo de tudo é a presença de Deus. Quando Deus fala, ele é fiel para cumprir, até a água é semente. Elias pediu água e só depois pediu comida. Ele viu generosidade na vida da mulher. Água a viúva tinha com sobra, e quando ele pediu comida, ela respondeu que não tinha o bastante para todos, apenas o suficiente para ela e o filho. Elias respondeu que ela era uma mulher sábia em cuidar do filho, mas que primeiramente trouxesse algo para ele, semeando como uma semente no reino. Elias lhe mostrou a visão de um futuro na semente, algo que a mulher não havia observado. Ele falou da colheita sobrenatural através da semente. De igual modo, você precisa de alguém para ajudá-lo a semear a semente que você já possui. Necessita de um homem de Deus, um mentor fiel, que possa mostrar-lhe uma imagem do futuro que existe dentro de você. Lembra do que já escrevi no capítulo sobre modelagem? A viúva foi da pobreza à abundância, da fome ao suprimento, simplesmente por obedecer a uma palavra do profeta. A maioria das pessoas sequer nota algo que já possui e que pode criar um futuro brilhante para si. Recordo-me de um certo dia em que o Espírito Santo falou ao meu coração. Ele me pediu para fazer uma doação da minha reserva de emergência. Não falei nada, mas pensei na casa do meu filho. Sem duvidar, fiz a doação e quando eu menos esperava, o próprio Deus providenciou a casa do meu filho. Ele é fiel e prova sua fidelidade todos os dias em nossa vida. Hebreus capítulo 13, versículo 21. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios capítulo 16, versículo 3. Toda semente é uma porta aberta. Abaixo seguem alguns conselhos relacionados a recursos, plantio e colheita que mudaram a minha vida e que podem também transformar a sua. Nunca reclame daquilo que você permitiu acontecer. Quando a fadiga entra, a fé se retira. Você só terá sucesso significativo naquilo que tem obsessão em fazer.
Se o que você possui não é o suficiente para ser sua colheita, faça disso sua semente. Você nunca vai possuir algo que não está disposto a conquistar. Sua semente é a única influência que você tem sobre o seu futuro. O homem escolhe seus hábitos e seus hábitos decidem seu futuro. Sua semente é algo que beneficia o outro, enquanto sua colheita é algo que beneficia você. Quando você abrir mão do que está em sua mão, Deus vai abrir mão do que está nas mãos dele. A semente que sai de sua mão nunca deixa sua vida, mas vai para seu futuro e multiplica-se. Semear a fé é semear aquilo que lhe foi dado para gerar aquilo que lhe foi prometido. As estações de sua vida mudarão cada vez que você decidir usar a sua fé. Sempre há alguém que pode o abençoar grandemente observando você. A generosidade é uma prova de que você venceu a ganância. O dinheiro é apenas uma recompensa por você ter resolvido problemas. Nunca discuta seu problema com alguém incapaz de resolvê-lo. Grandeza não é a busca da perfeição, mas a busca de conclusão. O fracasso não é um acontecimento, mas uma opção. O que você vê determina o que você deseja. Quando você mudar seu foco, você mudará seus sentimentos. Aqueles que não respeitam seu tempo não respeitarão sua sabedoria. A prosperidade é a provisão suficiente de Deus para que você exerça o que Ele destinou para sua vida. Qual desses conselhos mais impactou você? Onde não há conselhos, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Provérbios capítulo 15, versículo 22. Tarefas. 1. Hoje é dia de semear. Semeie palavras na vida de alguém. Faça uma ligação para um amigo ou grave um vídeo e poste nas redes sociais proferindo palavras de edificação. 2. Pesquise e escreva sobre uma história de sucesso envolvendo o plantio de sementes. Quais foram as sementes plantadas, habilidades, recursos, e quais foram os resultados? 3. Identifique uma pessoa em sua vida que precisa de ajuda ou encorajamento. O que você pode fazer para semear sementes de bondade e generosidade na vida dessa pessoa? 4. Faça uma lista de coisas positivas que você gostaria de colher em sua vida, como mais conexões sociais, mais oportunidades de carreira ou mais felicidade pessoal. Em seguida, defina um plano de ação para começar a semear sementes nessas áreas. 5. Considere uma situação na qual você foi tratado injustamente ou com crueldade. Em vez de retaliar, pense em maneiras de semear sementes de perdão e compaixão para criar um ambiente positivo. Capítulo 8. A fé que impulsiona o empreendedorismo. Muitos de nós encontram no empreendedorismo um meio de desenvolver suas habilidades. É uma realidade desafiadora e muitas vezes pode ser assustador para aqueles que estão começando, visto que muitos obstáculos podem surgir pelo caminho. É comum que algumas pessoas sintam vontade de desistir, não só da empresa, mas da vida em si. Por esse motivo, falar de fé no empreendedorismo é de fato pertinente. Quando tinha apenas 12 anos, eu já estava envolvida com vendas junto com a minha mãe. Mas, na verdade, comecei ainda mais cedo, vendendo produtos da Avon de porta em porta para amigos e vizinhos, a partir da irmã Rita, que vendia produtos por catálogo e sempre tinha produtos em casa. Essa atividade já me permitia ajudar nas finanças de casa, o que era especialmente importante para a nossa família, composta por 10 filhos, 6 homens e 4 mulheres: José, Antônio, Marcelo, Noel, Isaac, Mônica, Elias, Ana, Alice e eu. Já nessa época pude sentir um pouco de liberdade. Na minha família todos são empreendedores e aprendemos muito com minha mãe e tios que vieram para Manaus em busca de melhores oportunidades. Quando morava na cidade de Campanário, Ceará, eu tinha um comércio de variedades. Posteriormente nos mudamos para a cidade de Várzea da Volta, levei uma parte dos produtos, vendi e logo fiquei sem produtos para comercializar. Tempos depois saímos de lá para dirigirmos uma segunda congregação e comecei quase do zero novamente. Não digo que comecei do zero porque eu já tinha experiência, algum conhecimento. Muitas vezes renunciar tudo é pesado. Imagine deixar para trás seus livros, seus instrumentos, transporte, casa, objetos móveis, empresas, vender tudo. Sair para outra cidade só com uma mala e começar a empreender não é fácil. Porém, em momento algum pensei em desistir, pois a fé em Deus sempre me sustentou. Aprendi muito sobre empreendedorismo ao longo do tempo, mas foi no ano de 2015, quando ingressei em uma empresa de marketing multinível que trabalhava com produtos cosméticos, que entendi verdadeiramente o que é ser empreendedor. Entrei nesse ramo puramente com o objetivo de ajudar um dos meus irmãos a se desenvolver profissionalmente. Montei um centro de distribuição e comecei a trabalhar vendendo os produtos e formando equipes. No entanto, eu logo percebi que dar conta de tudo estava se tornando muito cansativo para mim.
Afinal, além de cuidar da minha casa, eu já estava empreendendo em um mercadinho e ainda tinha que conciliar com a igreja e as aulas de música que eu gravava. Decidi então passar a gestão do centro de distribuição para o meu irmão, que já trabalhava o dobro de mim e já estava se destacando na equipe. De fato, o meu objetivo ao montar esse negócio havia sido atingido. Com o meu irmão à frente da distribuição, eu pude focar em outros projetos pessoais, como dar aulas e cuidar do mercadinho. Porém, a minha passagem pelo marketing multinível me trouxe muitos aprendizados valiosos. Eu pude desenvolver minhas habilidades de comunicação, aprender a gravar vídeos, fazer amizades com outros empreendedores e fazer parte de um grupo a nível Brasil. Além disso, tive o privilégio de contar com o apoio de uma coach, treinadora, mentora, líder incrível, a Érica, que sempre me incentivava a ir além e a buscar resultados concretos. Hoje, olhando para trás, vejo que o marketing multinível foi uma oportunidade única de crescimento pessoal e profissional. E mesmo que eu tenha decidido seguir outros caminhos, a experiência que vivi nesse ramo me acompanhará para sempre. Nessa empresa, compreendi que empreender não é apenas ter o próprio negócio, mas envolve também habilidades como liderança, networking, administração e comunicação. Foi nessa jornada que percebi a importância de trabalhar em equipe, pois empreender sozinho pode ser quase impossível. Na empresa eu fui levada a sair da zona de conforto. Como afiliada, meus resultados dependiam de mim, logo se eu não produzisse não teria o meu salário. Para exemplificar, eu deixaria de receber livres R$ 1.500 na época, se eu não gravasse os vídeos e não fizesse os relatórios. Aprendi a ser disciplinada. Percebi também que para empreender, é preciso estar bem em diversas áreas da vida. Não se trata apenas de buscar riqueza financeira, mas também de cultivar relações saudáveis, amor, gratidão e ter uma história exemplar. O empreendedor precisa estar disposto a sair da zona de conforto, ser disciplinado e trabalhar em equipe. E mais do que tudo, entendi que empreendedorismo não se trata apenas de dinheiro, mas de contribuir para a vida das pessoas. Entretanto, sei que é fácil perder o ânimo e se sentir sobrecarregado. Por isso, é importante reconhecer a importância da conexão com Deus e do cuidado com nossa saúde mental e emocional. Se não estamos conectados com Deus, podemos sentir um vazio enorme e ter dificuldade em lidar com os desafios da vida. Por isso, incentivo meus alunos e colegas empreendedores a buscar essa conexão e a cuidar da saúde emocional e espiritual. É importante lembrar que as dificuldades fazem parte do processo de crescimento e aprendizado. É fundamental não focar apenas no problema, mas sim buscar a sabedoria necessária para superá-lo. Confiar em Deus é uma ótima maneira de encontrar a força e a orientação necessárias para enfrentar os desafios. Para ter sucesso no empreendedorismo, é necessário investir em conhecimento e aprendizado constantes. Por esse motivo, continuo buscando cursos, formações e outras ferramentas que possam ajudar no meu desenvolvimento pessoal e profissional. A experiência de outras pessoas também pode ser muito valiosa, por isso, é importante compartilhar histórias e testemunhos com outros empreendedores. Se você é um empreendedor que está passando por dificuldades, lembre-se de que você não está sozinho. Invista em seu conhecimento e compartilhe suas experiências com outros empreendedores. Compartilhar sua jornada pode ser uma maneira de inspirar e encorajar outras pessoas a seguir em frente e alcançar seus sonhos. Quando se trata de empreendedorismo, é importante ter uma conexão com Deus e uma vida espiritual saudável. Muitas vezes vemos pessoas financeiramente bem-sucedidas que estão infelizes e estressadas, lutando com problemas de saúde emocional. É por isso que, para mim, o segredo para uma vida plena e bem-sucedida começa com a comunhão com Deus e a humildade, como Jesus nos ensinou. Nunca desista e lembre-se de que você pode superar qualquer obstáculo que surgir em seu caminho. Tarefas 1. Por que você empreende ou quer começar a empreender? Lembrar-se do porquê você começou a empreender e manter essa visão em mente ajudará a manter sua motivação e a inspiração para continuar. 2. Cerque-se de pessoas que compartilham sua visão e que podem oferecer suporte emocional e prático. Tenha mentores, amigos e outros empreendedores para obter feedback, orientação e encorajamento. Liste abaixo essas pessoas. Lembre-se de que a fé é uma parte fundamental na vida de um empreendedor. Confie em Deus, ore e busque sabedoria divina em suas decisões e desafios. Você não está sozinho, Deus está sempre presente para ajudá-lo em sua jornada. Capítulo 9. A trilha sonora da minha fé. A música é a linguagem da alma e a fé é a voz do coração. Quando combinadas, elas nos levam a lugares que nunca imaginamos poder chegar.
Quando me perguntam como foi o meu início como professora de música, sempre respondo que, na verdade, comecei a ensinar ainda criança, desde o primeiro acorde que aprendi. Meu primeiro contato com a música ocorreu aos 10 anos de idade, na igreja, onde fui inspirada a tocar violão pelo pastor José Guilherme Neto, in memoriam, que além de orar e cantar, também tocava. Desde então, nasceu em mim o desejo de tocar violão, mas, infelizmente, naquela época eu não tinha um instrumento. Meu irmão comprou o primeiro violão da família. Embora velho e quebrado, foi com ele que pude aprender os primeiros acordes. Cresci vendo toda a minha família envolvida com a música, seja no louvor, nos instrumentos ou composição. Meus pais sempre louvavam. Nos sentíamos extremamente felizes com a música, daí o meu desejo de aprender e ensinar outras pessoas a tocar, incentivando-as a nunca desistirem. Aos 12 anos, ganhei um violão de presente do meu padrinho, trazido de Brasília, e naquele momento, radiante, fiz um propósito com Deus de que tudo que eu aprendesse, eu ensinaria aos outros. Nunca fiz um curso de violão, aprendi tudo na igreja, através de observação e imitação, motivada pelo ambiente e inspirada pelos músicos que lá tocavam. Comecei a tocar violão na igreja quando tinha 15 anos, mesmo sabendo apenas o campo harmônico de dó. Nunca parei de tocar e a música tornou-se uma parte integral da minha vida. Essa habilidade hoje me possibilita monetizar por meio de cursos, mas é usada, sobretudo, como instrumento para louvar e pregar o reino aonde quer que eu vá. Quando ganhei meu primeiro violão, fiz um propósito com Deus de ensinar tudo o que aprendia, e assim foi. Inclusive, quando comecei a namorar meu primeiro namorado, logo ensinei a tocar. A amizade floresceu, o namoro veio e até hoje, após 23 anos de casados, estamos juntos, para a glória do Senhor. Meu propósito sempre foi ensinar tudo o que aprendi. Então, não houve um dia específico em que comecei a ensinar música. No Ceará, antes de me mudar para Manaus, estava há 7 anos dando aulas de violão pela prefeitura, no distrito de Araquém, em um projeto do governo municipal, o ProJovem, ensinando os alunos a tocar louvores e a desenvolver sua criatividade. Dar aulas na prefeitura foi, portanto, uma continuação do que eu já fazia em casa, ensinando minhas alunas. O vereador viu a forma como eu ensinava sua sobrinha, a Dani, e se impressionou, recomendando ao prefeito que criasse uma classe para que eu pudesse ensinar. Assim foi feito e eu permaneci como professora de música por 7 anos. Acredito que talvez ainda estivesse dando aulas por lá, se não fossem os planos de Deus. Foi uma experiência muito boa, acredito ter deixado um legado naquele povo. Lembro-me com carinho de uma aluna que chegou a fazer faculdade de música por minha influência. Ela foi a primeira aluna de quem eu cobrei para ministrar as aulas. O fato é que a vida é feita de ciclos e Deus prepara novos projetos. O que nos motiva é o testemunho. A verdade é que por onde passo busco trazer a música. Vejo a música como uma ferramenta poderosa para trazer louvor e adoração a Deus em todos os ambientes. Recordo-me de que logo quando cheguei em Manaus, na igreja não havia nenhum instrumento disponível. Eu disse que não ficaríamos sem música, então decidi formar um grupo de músicos. Pedi ao pastor que comprasse os instrumentos necessários e ele comprou tudo bonitinho, incluindo guitarra. Então começamos a pagar pelos instrumentos juntamente com a igreja. Pouco tempo depois apareceu um tecladista, um rapaz que tocava contrabaixo e um baterista para organizar o som da igreja. A experiência na igreja mudou completamente, e hoje temos uma banda com vários músicos. Graças a Deus, agora temos muitos instrumentos e a música tem inspirado, unido e aproximado as pessoas. Ela torna as coisas mais leves e a vida mais agradável. Acredito que a música tem um poder transformador e libertador e eu já tive a experiência de ver pessoas curadas da depressão através da música. Como professora, meu objetivo é ensinar meus alunos a memorizar as notas e tocar suas músicas favoritas. Quando um aluno consegue tocar uma música completa para mim, eu sinto que ele deu o passo para seguir em frente e continuar aprendendo. É muito gratificante ver o progresso dos meus alunos e saber que estou ajudando a despertar neles uma paixão pela música. Para mim, ensinar música é mais do que apenas passar conhecimento, é ajudar a criar uma conexão emocional com a arte e com o próprio eu. Empreender com a música, portanto, foi um caminho natural para mim. Como professora de música e empreendedora, sempre busco aprender com líderes e mentores em diversas áreas da vida. Na música eu sigo Farofa e Duda Andrade, acompanhando suas trajetórias para aprender com eles. É importante ter humildade e entender que a vida é um eterno aprendizado, sempre buscando conhecimento e mudando a mentalidade. Eu não paro de estudar e me aperfeiçoar.
Tive a sorte de conhecer mentores, treinadores e pessoas que compartilhavam o mesmo propósito de vida, viver plenamente com Deus. Essas pessoas não viam o trabalho como a única razão para viver, e me incentivaram a entender o propósito maior da vida. Deus enviou pessoas para me orientar, e eu sou muito grata por isso. Essa experiência me deu motivação para buscar e compreender o meu propósito de vida. Busco seguir fielmente as orientações que recebo, e isso tem resultado não somente na música, mas na minha capacidade de falar em público, de pregar o evangelho, cantar, orar, tocar e realizar a obra que Deus me confiou. É tudo resultado de treinamento. Sei que Deus me escolheu, mas aprendi a não dar desculpas quando Pablo Marçal me ensinou que desculpas são demônios. Em 2006, uma pastora fez uma observação que mudou completamente a minha forma de encarar as coisas e que eu trouxe para diversas áreas da vida, inclusive para a música. Ela percebeu que eu gostava de ler e falar sobre a Bíblia, mas eu nunca tinha conseguido ler a Bíblia inteira. Quando eu disse que não conseguia ler toda a Bíblia, ela me disse que essa frase era exatamente o que estava me impedindo de fazer isso. Essa conversa me motivou a começar a ler a Bíblia em 2006, e no ano seguinte, eu finalmente consegui ler a Bíblia inteira. Desde então, nunca mais parei. Essa prática se tornou uma parte importante da minha vida e tem me ajudado a crescer espiritualmente. Mas ler a Bíblia não é suficiente. Eu aprendi que mostrar a presença de Deus na minha vida é muito mais importante do que simplesmente falar sobre a Bíblia. Eu procuro viver minha vida de acordo com os ensinamentos da Bíblia e mostrar às pessoas o que é Deus na vida de uma pessoa. Mas, o que isso tem a ver com a música? Embora o dom musical seja dado por Deus, é necessário lapidá-lo com paixão, dedicação e perseverança. Meu objetivo é mostrar que qualquer pessoa pode aprender a tocar violão, desde que tenha disciplina para treinar todos os dias. O primeiro passo para começar é ter um violão em casa e praticar diariamente, combinando teoria e prática com um louvor. Meu desejo é ativar a fé da pessoa, pegar em sua mão e edificar sua vida, mostrando que é possível. Às vezes, as pessoas acreditam que tudo se resume a talento ou habilidade inata, mas o dom, o talento e a disciplina são igualmente importantes. Se você não for uma pessoa disciplinada, mesmo que tenha um mentor, um professor, e não fizer as tarefas ou não obedecer às orientações, não alcançará o sucesso. Neste ano de 2023 estou entrando em um novo ciclo na minha vida. Recentemente realizei o sonho de produzir podcasts e neste momento, estou realizando o sonho de gravar o meu curso online como forma de alcançar aqueles a quem não é possível presencialmente. O meu objetivo por meio da música é levar a mensagem de Jesus aos confins da terra, conforme ele nos ordenou. Quando a música e a fé se unem, a melodia da esperança e da paz é tocada em nossos corações. Meu desejo é deixar um legado duradouro na história que estou construindo para as próximas gerações em nome de Jesus. Quero que meus filhos, netos, bisnetos e todos que vierem depois de mim, saibam que fui usada por Deus, uma pessoa com um coração transbordante da presença do Senhor, habilidosa em vários instrumentos, além de escrever livros e músicas inspiradas. Sim, meu maior desejo é ouvir meus netos, daqui a 20, 30 anos, e eles me reconhecerem como alguém que pregou o Evangelho e dedicou-se à oração e que deixou um legado significativo e foi usada por Deus. Este é o legado que me importa, e levo minha vida muito a sério para alcançá-lo. Oro para que Deus me abençoe e me capacite para continuar contribuindo com a obra dele em todas as pregações, podcasts, gravações, conteúdos que eu produzir. Eu tenho plena convicção de que Deus sempre vai além dos nossos sonhos. Eu não sei qual é o seu propósito, seus talentos e habilidades. Eu não sei se você já empreende, mas eu quero lhe dizer que a partir de hoje, se você decidir não dar mais desculpas, se levantar e tomar atitudes em relação ao que arde em seu coração, sua vida mudará. Tarefa 1. Utilize o espaço abaixo para escrever uma carta para o futuro, deixando claro qual legado você deseja construir. Pense no que você acredita ser mais importante e significativo, em termos de valores, ideias e ações. Lembre-se de ser honesto e autêntico em suas palavras, compartilhando suas esperanças e sonhos para o futuro. Reflita sobre o que você tem feito para contribuir para a construção desse legado e como pode continuar a fazê-lo. Ao finalizar, releia sua carta e reflita sobre como você pode colocar em prática os valores e ideias que expressou, a fim de deixar um legado significativo para aqueles que ama e para o mundo. Conclusão. Caro leitor, espero que a leitura deste livro tenha sido enriquecedora e edificante para você. Escrever sobre meus aprendizados como cristã e como o poder da fé, do amor, da oração, o serviço e o propósito transformaram a minha vida foi uma experiência incrível.
Durante toda a minha trajetória, aprendi que nada é impossível quando confiamos em Deus e seguimos a sua vontade. Aprendi que a fé e a obediência nos sustentam nas adversidades e nos conduz a caminhos maravilhosos. Aprendi que o amor é a maior força do universo, capaz de transformar vidas e realidades. Aprendi que a oração é a nossa conexão direta com Deus, onde encontramos forças para enfrentar os desafios do dia a dia. Também aprendi que servir é uma das melhores formas de vivermos com propósito, ajudando e impactando positivamente a vida das pessoas ao nosso redor, e que seguir o nosso propósito é fundamental para encontrarmos a verdadeira felicidade e realização. A mensagem que queima no meu coração é que você se desenvolva, é que você tenha coragem de começar. O que arde em meu coração é vê-lo feliz, sorrindo, seja como pai, mãe, cônjuge, pastor, pastora, conselheiro, conselheira, treinador, treinadora, professor, professora ou empreendedor e empreendedora. A chave para a felicidade é deixar de lado a perfeição e se concentrar no treinamento e na disciplina, com fé na realização do seu propósito individual. Espero que possa inspirar você a buscar seus sonhos e a nunca desistir de alcançá-los, mesmo quando os obstáculos parecerem grandes demais. Afinal, nenhuma adversidade pode ser maior que o poder da fé. Desejo que este livro tenha sido uma inspiração para você buscar a sua própria jornada de amor, fé, oração, serviço e propósito. Que você encontre a sua missão e caminhe sempre de mãos dadas com Deus, confiando na sua sabedoria e amor. Com amor e gratidão, Elizabeth Moreira. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, vocês estão servindo. Colossenses capítulo 3 versículo 23 e 24. Anotações. Utilize este espaço para registrar os melhores insights obtidos durante a leitura deste livro. Esta edição foi impressa em formato fechado 160 por 230 mm e com mancha de 110 por 180 mm. O texto foi composto em Avenir 12, 518 e os títulos em Lemon Milk 28, 35. Junho de 2023.